Agora são outros jogadores. Mas os caras escutam, mesmo sem terem vivido aquilo, escutam aquilo todo dia. Mas eu acho que não chega. Para esse grupo de jogadores, eu acho que não chega. Eu acho que é um grupo que já está muito bem maduro ali mas do não que cada... são jogadores vencedores, né? Ainda. Tem tudo para ser, mas não são ainda. Mas acho que esse grupo, ele carrega outras histórias. Não é o grupo que estava na temporada passada que pode levar isso para o campo. Eu acho que, de fato, o Botafogo já passou por algumas situações dessa temporada que mostraram que é um outro ano, com outro entendimento, mas o do torcedor é impressionante, né? É uma zona muito sensível para ele. E, Mário, eu acho que o torcedor, ele via um filme que ele viu contra o Criciúma no Maracanã. Sim. Isso deixa o torcedor mais tenso ainda, porque muito... O Criciúma foi um pouquinho pior, teve contornos maiores de dramaticidade. Bem mais. Que você faz o gol aos 45. E depois você faz um gol que é anulado, e bem anulado ali com o Barbosa. Mas acho que o torcedor também está vivendo um sonho, né? A possibilidade de 2 títulos grandes. Quem é da nova geração, o torcedor botafoguense, não viu esse tipo de cenário para o clube. O clube foi muito maltratado por administrações amadoras e algumas até criminosas. Então, assim, é um momento de muita tensão também na arquibancada. Qual que é o sentimento mais forte botafoguense hoje, Bubu? Você que morou no Rio de Janeiro há muito tempo e conhece o botafoguense, o perfil. É esse sonho, viver esse sonho ou temer outro pesadelo? Eu acho que temer outro pesadelo. Eu acho que isso é... O botafoguense, nessa fase SAF, endinheirada, com time competitivo, vislumbra o sucesso. E acho que o Botafogo foi o clube que... agora é fácil dizer, né, que a SAF do Botafogo deu certo. Mas foi o clube que primeiro entendeu isso. O primeiro que o Conselho aprovou, não é isso aí. O Botafogo não era mais competitivo. Botafogo, a diferença, sobretudo para o Flamengo, que é o grande rival, era abissal. Então, o único caminho para o Botafogo voltar a ser competitivo no futebol brasileiro era ir por essa linha de uma administração. Temos vários colegas que saíram da imprensa, eu tenho amigos que trabalham no Botafogo, abraçaram esse projeto de algum tempo com certeza de que a coisa ia dar certo. O Botafogo ia brigar, ia competir. E ele está fazendo isso. Só que a taça não vem. E a gente sabe o que acontece com um clube grande quando fica muito tempo sem ganhar, se desacostuma, a torcida fica machucada, fica ferida, fica insegura, tensa. Então você vai para o jogo, mesmo seu time sendo melhor, seu time sendo bom, tem vários jogadores destacados, jogadores de seleção, valorizados e tal, você fica, mas o Criciúma passa a ser um fantasma maior do que normalmente ele é, o Cuiabá passa a ser um monstro maior do que ele é. Os minutos demoram uma eternidade quando você está na frente, né? Então tem toda uma... E passam rápido quando você precisa do resultado. Exatamente. Então, isso faz parte do botafoguense. O botafoguense, ele historicamente é muito supersticioso, se agarra em muitas coisas, e sabe que não basta você ter um time espetacular, brilhante, o melhor da América do Sul, e chegar no final das contas e não ter uma taça, não ter um troféu. O Arthur Jorge passou um pouco por isso na coletiva. Ele falou assim, eu não quero um time que seja amigo do adversário, eu quero ganhar. Basicamente ele falou, eu quero resultado, entendeu? O Botafogo está precisando disso. Ele se mostrou satisfeito com o desempenho, mas queria o resultado. O Botafogo só ganhando um campeonato relevante para O que ameniza é, se o time criar nesse volume nos próximos jogos, a tendência é que ele vença. Obviamente tem um outro adversário do outro lado. Mas assim, o time produziu, faltou eficiência. Com todo respeito ao Cuiabá, uma molezinha que nem o Cuiabá em casa não vai ter era um jogo para você ganhar. O Cuiabá praticamente é baixado. Não precisa pegar o Cuiabá lá dificultando na terceira rodada do campeonato. Claro. A gente vai ter... Bom, e você também que é do Rio de Janeiro, conhece muito bem o Carioca e também deve, de vez em quando, imaginar como funciona a cabeça do botafoguense. Meu irmão botafoguense. Teu irmão botafoguense. Era inimaginável algo parecido com o que aconteceu no ano passado com o Botafogo. Título praticamente nas mãos, escapar a ponto do time não pegar uma vaga direta na Copa Libertadores. Este ano, terminar sem troféus, ou sem nenhum troféu, talvez fosse equivalente ao pior, né? É que eu acho que no ano passado você tinha uma vantagem ainda maior para administrar, né? Mas tem uma expectativa maior agora. Tem Libertadores na parada também. Sim, tem uma expectativa maior. Mas eu acho que esse clube ainda levanta a taça esse ano. Eu acho que o empate com o Cuiabá vai... Não imagino internamente o trabalho que o time está fazendo com o Arthur Jorge. Acho que isso não passou para o time. Eu não acredito numa pane nessa reta final da temporada. Obviamente, você poderia ter ainda 6 pontos.
Mas você ainda tem 4 pontos de vantagem na liderança. Vamos comparar a reta final de cada um dos dois times aí postulantes ao título, que tem mais chance de ser campeão, Botafogo e Palmeiras, logicamente. Vamos mostrar a caminhada de cada um até dezembro, sendo que o Botafogo, no meio dessa história toda, tem só uma final de Copa Libertadores para disputar. Pode colocar na tela aí os próximos jogos de cada um. É legal que estão ali lado a lado. O Botafogo faz uma prévia da final da Libertadores na volta da data FIFA contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Depois enfrenta o Vitória em casa, recebe o Vitória. Aí tem que fazer 3 pontos, como tinha que fazer hoje, né? Aí o confronto direto no Allianz Parque, 4 dias antes da decisão da Copa Libertadores. E depois da final da Libertadores, um jogo bem difícil, o Internacional fora de casa. Vai ter que recuperar os pontos contra o Galo. Aí não são todos os jogos até o final do campeonato, porque ainda tem o São Paulo. Tá embaixo ali, né? Tá menorzinho. Em casa, né? O apresentador meio cego. Na última rodada, recebe o São Paulo, confronto que aconteceu nas quartas de final da Copa Libertadores desse ano. O Palmeiras sai para enfrentar o Bahia, recebe o Atlético. Bom, Fora também. não é fora também, né? Fora contra o Atlético Goianiense, mas aí tanto faz, né? Acho que o Atlético Goianiense é sim. obrigação vencer de qualquer maneira. O jogo contra o Botafogo, fora de casa, em Belo Horizonte, enfrenta o Cruzeiro e fecha o campeonato contra um carioca, contra o Fluminense, Allianz Parque. O Fluminense, a gente não sabe em que situação que estará. Comparando aí as duas caminhadas, qual que vocês consideram a mais difícil? Do Botafogo. Do Botafogo. Sim. Destacadamente mais difícil? Eu acho que sim. Acho que o Palmeiras consegue ter essa vantagem, porque quem ele pega lá da parte de baixo da tabela já está condenado, que é o Atlético Goianiense. Tem o Fluminense ainda numa situação, mas o Botafogo ele ainda tem o Vitória, que é um time difícil de enfrentar, é um time que também precisa de resultados. Esse confronto direto fora, e o ainda Internacional, é o jogo antes da final da Libertadores, o jogo antes da final da Libertadores, exatamente. Então, assim, É. eu acho que o Botafogo ele ainda tem pelo caminho adversários um pouco mais complicado de você olhar e falar assim, bom, aqui pelo menos acho que dá pra gente garantir essa vitória, enfim. Bubu, dando uma viajada aqui, tá? Que o Palmeiras é muito forte na sua casa, costuma vencer os seus jogos em casa. Vai que confirme isso e derrote o Botafogo. A diferença cairia para 1 ponto. Aí você comparando o resto da tabela, o que você acha? Se acontecer esse cenário, para mim, o Palmeiras é campeão. Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras vencer o Botafogo no Allianz Parque, será campeão? A minha impressão é que sim. Você olha a tabela do Palmeiras... Olha o custo do empate hoje. O Palmeiras, para mim, ele tem condição de vencer todos os jogos dele. Sim. Todos os jogos restantes. O Botafogo, acho que não. Por exemplo, o Inter, acho que ele não vai vencer. O Palmeiras hoje não depende só de si. O Inter só é o jogo da ressaca, pro bem ou pro mal. Então, pode ser a ressaca da alegria ou da O tristeza. Palmeiras hoje não depende de si. Então ele tem que vencer todos os jogos e torcer para um outro tropeço do Botafogo, que eu imagino, pela lógica, o jogo contra o Inter fora é o mais difícil. Você pode falar assim, um empatezinho. E aí, imagina um empate contra o Inter, você tira 2 pontos do Botafogo, o Palmeiras ganha o confronto direto. Então, para mim, nesse campeonato, a gente vai ter sim uma final nos pontos corridos. O Botafogo, se ele conseguir segurar o Palmeiras, empatar em São Paulo, eu acho que ele vai ser campeão. Esse confronto, eu acho que tem um potencial enorme para definir o título. Eu acho interessante isso. Eu concordo que a tabela do Botafogo é mais difícil que a do Palmeiras. Mas eu, né, tô falando por mim, eu seria incoerente se eu não achasse que o Botafogo pode vencer todos os jogos. A gente fala tanto aqui que o Botafogo tem o melhor time do continente, assim, eu acho que o Botafogo é capaz de chegar no Beira-Rio, mesmo com o Inter muito bem, e vencer o jogo. Galo fora é um jogo difícil. Jogo difícil. A tendência, o problema é que o jogo do Inter depois da final da Libertadores, né? Tem que ver também como é que vai ser essa final. É o primeiro jogo depois. Primeiro jogo depois, tem que ver como é que vai ser essa final. Mas eu ainda vejo o Botafogo muito forte na briga pelo título. Ele tem vantagem e eu acho que é um time capaz de vencer qualquer adversário. Eu acho que complicou legal pro Botafogo. Eu acho. Se o Palmeiras derrotar o Botafogo no Allianz Parque, o Palmeiras é favorito, mesmo ainda, se a diferença se mantiver em 4 pontos até esse jogo, o Palmeiras ainda estará 1 ponto atrás, vencendo nas últimas 2 rodadas. Acho que o Palmeiras tem... Um outro jogo difícil do Palmeiras seria o Cruzeiro fora. O Cruzeiro com o Diniz não venceu no Brasileiro.
Sim. Tá muito focado na Sul-Americana e também vai passar por processo de festejar o título da Sul-Americana, a vaga na Libertadores, ou aquela depressão pós perda de final. O problema é o momento desse jogo, né? Aumenta para mim a chance do Palmeiras vencer o Cruzeiro fora de casa, que seria o jogo mais complicado. O Bahia tá com muita dificuldade, o Rogério Ceni muito pressionado, acabou de tomar um 3-0 em casa do São Paulo. Então, assim, o Palmeiras vencer o Bahia fora hoje, para mim, é até algo mais plausível. O Fluminense em casa, para mim, na última rodada, o Palmeiras deve levar vantagem. Se você pega a sequência de Botafogo e de Palmeiras até o confronto direto... E tem outra coisa. A expectativa de perder pontos do Botafogo, ela é maior do que a do Palmeiras. O Botafogo perdeu a chance. O jogo com o São Paulo e o Botafogo é em casa, né? Isso eu acho que o Botafogo deve vencer. Fora ali, mas só que em casa. acontece, pode ir para saldo de gols. Até a segunda-feira passada, quando a gente teve o derby aqui, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras tinha uma vantagem de saldo que o Botafogo não ia tirar, aparentemente. O Botafogo ganhou de 3-0 do Vasco, ganhou um clássico 3-0, o Palmeiras perdeu de 2-0. Eles passaram a ter um empate no saldo de gols. Um jogo como hoje, por exemplo, era um jogo em tese até para o Botafogo tentar fazer saldo, né? Ele não fez saldo e nem venceu. E aí o melhor ataque é o do Palmeiras. Então, se vai para o saldo hoje, como o Palmeiras está atrás, se o Palmeiras vence, se eles eventualmente empatarem em pontos, deve ter uma igualdade também no número de vitórias, e aí vai para o saldo de gols. A tendência é que o Palmeiras Que jogo faça é mais difícil hoje? Pensando no contexto do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro na Arena MRV ou o Bahia na Fonte Nova? Galo na Arena MRV. E tem mais difícil? Mais difícil. Tem um tempero extra. Esse jogo, ele vem depois da data FIFA, né? Depois, isso. Botafogo tem Luiz Henrique e Igor Jesus convocados para a seleção brasileira. Vai perder 2 jogadores importantes agora numa reta final, né, de Campeonato Brasileiro, por conta desse calendário louco que a gente tanto debateu aqui durante essa semana. É possível, tem que ver o que o Botafogo vai conseguir fazer. Eu tenho certeza que o Textor vai tentar entregar a melhor logística possível para ter esses 2 jogadores. Mas, assim, de fato, hoje é um jogo que pode fazer muita diferença na reta final, né? O jogo de hoje, o jogo contra o Criciúma, eram jogos para o Botafogo praticamente ter encaminhado o título brasileiro. São 4 pontos que você deixou pelo caminho, contra adversários frágeis. Quer dizer, então, existe uma tendência dessa diferença de 4 pontos até o jogo da 36ª rodada diminuir. Eu acho que sim. Sim, claramente. Eu tô com o Donan. E aí o Palmeiras ultrapassar o Botafogo no Allianz Parque. Olha o prejuízo desse resultado de hoje. Eu tô com o Donan. Acho que o Botafogo ele, ainda tem o melhor futebol, tem condições de ganhar todos os jogos, mas se torna ali um debate de que pode acontecer de perder pontos. E a gente falou mais do aspecto físico, né? Pô, o Botafogo vai chegar mais desgastado, vai ter que colocar seus titulares em mais jogos e tal. Talvez o aspecto mental seja ainda mais danoso, ainda pior. Porque não vai dar. O Botafogo não vai conseguir se concentrar na Copa Libertadores, na final da Libertadores. Se quiser os 2 títulos. Não, ele tem que ir tudo para cima do Palmeiras. São 6 jogos. Vai priorizar. Apenas. São 6 jogos após a data FIFA. Descansa agora o que tem que descansar, recupera o que tem que recuperar o Botafogo. E aí todos os jogos, final de Libertadores, são 6 finais de Libertadores. Basicamente é isso. E o jogo contra o Palmeiras, embora seja numa terça-feira, faz um cenário aí Europa. Se tivesse o Real Madrid, um clássico para decidir o Campeonato Espanhol na terça e a final da Champions no sábado, o Real Madrid colocaria um time reserva? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então agora, todo mundo que foi, faltam 6 jogos. 6 jogos que são... ou te vão colocar no céu, na história de um clube glorioso, ou vão te afundar e te aproximar do fracasso que foi o ano passado. Então vai com tudo em todos esses jogos. Aí você não pode terminar sem nada, né? Depois de tudo que investiu para essa temporada, terminar sem nenhum título seria... É o contrário do que fez a temporada passada. Investiu para ser esse empate hoje do Botafogo é imperdoável. Fora o esporte, o convite. O Botafoguense deve estar de cabeça inchada, agora certamente está. Mas daqui a pouquinho, daqui a 11 minutos, vai ter bola da vez com o Alessandro Brito, que era o head scout do Botafogo, hoje é o diretor de gestão do Botafogo. Ele quem montou o time, do goleiro ao ponto esquerda. A entrevista está muito... E ele também montou o Atlético Mineiro, em 2021. que é outro finalista da Libertadores. A gente volta já para o esporte.